Vocês repararam, né, que hoje foi um link diferente, que a gente teve um probleminha com o link anterior, mas no encontro de amanhã a gente volta para o mesmo link de sempre. É, mas acho que não faz muita diferença, né, pra gente aqui. É só mesmo o fato de eu ter enviado outro link para vocês hoje. Bom, mas vamos lá, gente. Espero que vocês estejam bem, né, que tenham aproveitado aí o feriado, né, de Páscoa, né, Semana Santa que a gente teve aí semana passada. Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, aproveitado com a família e estejam revigorados, revigoradas para essa nova semana de trabalho, né? Vamos lá para o nosso quinto encontro desse ciclo formativo. A gente está chegando ao fim, essa é a última semana, né? Então a gente tem hoje, amanhã, terça e depois quarta. São os últimos momentos nossos, passando, né, para a gente conseguir dar conta de passar por todas as eletivas, dentro dessa lógica que a gente está trabalhando aqui nessa sequência formativa. Bom, como que vocês estão chegando, se vocês quiserem compartilhar aí? Eu, depois de feriado, sim, eu tô no 2. Hoje eu tô no 2. Hoje foi um dia que eu consegui me organizar bem, fazer as coisas que precisava fazer. Tô pleno por enquanto. Por enquanto. Vamos ver se na quarta-feira eu vou estar igual. Não sei como vocês estão, mas espero que estejam todos bem. Mas você tá no 3, tá com sono. É, esse horáriozinho já começa, né? Pra gente que acorda cedo, imagino que você deve acordar cedo, o negócio fica complicado. O sol vai embora e a energia também. Mas vamos lá, gente. Boa noite, Natália. Seja bem-vindo. O Cristiano tá no 2. O 2. Isso aí. É um gatinho mais pleno ali. Bom, gente, vamos lá, né? Isso aqui são os combinados de sempre, né? Não vou ficar repetindo aqui para quem já estava nos outros encontros, né? Já está ciente. E aí eu só gosto de reforçar no sentido, né? Participem, né, da melhor forma possível. Gente, hoje não vamos ter aquele momento em grupo como a gente teve nos outros encontros, né? Mas a gente vai ter momentos de interação aqui. Então participem, falem, seja no áudio, seja mandando mensagem no chat, como vocês se sentirem mais à vontade, como vocês puderem também, respeitando a fala dos coleguinhas e realmente fiquem bem à vontade para a gente ter um espaço, né, que seja bacana para a gente conseguir dialogar e discutir algumas coisas relacionadas ao nosso tema aqui. Bom, quais são os objetivos de hoje, tá? Então vamos lá. O que que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai estar usando a nossa eletiva Diálogo, Debate e Negociação como exemplo, né? Como a gente vem cada encontro usando uma como um exemplo. E aí, o que que nós vamos partir, né? O que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai estar pensando mais na questão das atividades, né? Da aula em si. Até fazendo uma retomada inicial aqui já, nós vemos uma sequência de encontros onde a gente começou a discutir desde a concepção de uma eletiva, né, de pensar um tema, pensar as escolhas das áreas, né, que a gente iria trabalhar, passando ali pelas habilidades, passando por na estrutura da ementa e da apresentação de eletiva, até a gente pensar uma estrutura, pelo menos, que nos ajuda a pensar a aula, né? E hoje a gente vai pensar um pouco, vamos olhar um pouquinho para as atividades. E aí, então, o que que nós vamos começar a fazer? Nós vamos fazer uma primeira atividade, um exemplo de atividade que está presente na eletiva Diálogo, Debate e Negociação, tá? Então a gente começa hoje fazendo isso. Depois a gente vai olhar para essa estrutura das aulas das eletivas da Politize. Vai ser uma passada até que rápida para isso, mas no sentido, né, de exemplificar e de vocês entenderem um pouco como a gente acaba concebendo um pouco a estrutura das nossas aulas. E, né, estamos sempre colocando esse item 3 também ali, que é esse momento da troca mesmo, né, dessa rede colaborativa para trabalhar com eletivos. Então, hoje a gente vai pensar nas atividades, pensar na aula em si. Daí, já me adiantando um pouquinho, amanhã a gente vai olhar um pouco para a questão, inclusive, de metodologias ativas, que complementa isso que a gente vai discutir hoje.
né? Então amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de metodologias ativas e como ela se apresenta nas nossas aulas. E para o último encontro, na quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre culminância, né? Então, só para vocês terem também aí em mente esses próximos momentos. Bom, deixa eu só. Eu vou manter, tá, professores, o microfone de vocês por enquanto fechado, mas aí quando vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, tá? Para abrir e trazer, tá? Ah, bora lá, para o ponto um da nosso momento de hoje. Então, vamos começar aqui na questão da atividade da eletiva diálogo, debate e negociação. Então, sem eu ficar aqui explicando muita coisa, tá? E isso faz parte da proposta. Eu vou pedir para vocês que estão aqui comigo agora responderem no chat, tá? Qual vocês acham que são as melhores alternativas para as questões que eu vou colocar agora, tá? Que vão estar aqui na tela. E aí é no sentido, né, do que vocês acham que faz mais sentido, que vocês mais concordam ou discordam, tá? Sem muito certo e errado aqui. Depois a gente vai discutir um pouquinho. Então veja bem, só para ficar, né, bem explícito o que eu desejo. Ó. Nós temos ali, né? Eu vou passar para vocês uma sequência de questões, né? E cada uma delas está nessa estrutura como essa primeira aqui. Vamos ler aqui o que está no slide. Então, ó, responda as questões com honestidade, trazendo seus conhecimentos de forma como eles são, e não se preocupe caso ainda não conheça alguns dos assuntos, né, trabalhados aqui, ou alguns dos assuntos dos temas, tá? E aí a primeira pergunta é essa que está dada, ó. Como age uma pessoa que sabe dialogar? Classifique cada uma das afirmações. Então, esse item um aqui, ele é dividido em duas, tá? Então tem a A e depois no próximo slide vai ter a B ali. Então, ó, pensando ali, a pessoa que ela fala de maneira a ser compreendida. Vocês acham que a pessoa que fala de maneira a ser compreendida, né, o quanto que isso tem a ver com alguém que sabe dialogar, né? Uma pessoa que fala de maneira a ser compreendida. Aí vocês podem colocar no chat aí qual alternativa vocês acham que faz mais sentido. Tipo, concordo totalmente, que seria A, concordo parcialmente, seria B, não sei opinar, a C, discordo parcialmente a D e discordo totalmente a E. Então, vou dar aí o tempo para vocês responderem, tá? Então, vocês acham que uma pessoa que fala de maneira a ser compreendida, ela está agindo como uma pessoa que sabe dialogar? O que vocês acham aí? Ó, a Márcia e o Anderson estão colocando que é a A, então eles estão concordando totalmente, estão dizendo que concordam que uma pessoa que fala, né, de uma maneira a ser compreendida é uma maneira que é uma pessoa que sabe dialogar. Vamos lá, o que as demais pessoas acham aí? Fiquem à vontade. Pode falar, Augusta, se você quiser. Só abre o microfone. Seu microfone está fechado, professor. Vou apertar aquele botãozinho ali do. Aí. Ok. Eu concordo parcialmente, porque muitas vezes nós nos fazemos, achamos que estamos fazendo nos entender, porém tem assunto que a gente se reserva Uhum. em se relacionar, em dar o parecer, né? Então eu não concordo totalmente, não, eu concordo parcialmente. Tudo bem. Perfeito. Eu vou passar por todos, depois a gente faz um comentário geral, tá? Beleza. A Natália também, como a professora Augusta, também colocou a B. Perfeito. Vou para a próxima aqui. Então, nessa primeira a gente ficou entre A e B, né? A maior parte de vocês. A B é a seguinte, ó. Ainda nessa perspectiva, né? Será uma pessoa age como age uma pessoa que sabe dialogar? Aí a afirmação B traz o seguinte, ó. Ela fala de maneira a ser compreendida e escuta para compreender o outro. O que vocês acham? Você acha que a pessoa fala de maneira a ser compreendida e escuta para compreender o outro, né? Quanto isso tem a ver ou não com uma pessoa que sabe dialogar? Vocês vão de qual alternativa aí? Ó, a Diana acho que colocou a B. Agora, concordo parcialmente. A Márcia trazendo o A também. O Anderson também.
No A e no B também, então, né? Tá. Então a gente está entendendo aqui que, né, uma pessoa que fala de maneira a ser compreendida e escuta para compreender o outro é uma pessoa que, de alguma forma, né, age de uma forma a promover o diálogo, né? A professora Augusta também colocou ali. Perfeito. Vamos agora para uma terceira. Ainda nessa questão do será que essa pessoa age, né, de uma forma que sabe dialogar? E aí a afirmação C é a seguinte, ó. Ela fala de maneira a ser compreendida e é capaz de ouvir o outro. Veja que tem uma ligeira diferente aqui. Diferença. Peraí, a professora Natália disse que meu áudio tá ruim. Tá ruim para todo mundo, gente? Como que tá aí meu áudio? Não, Bom, para mim não. não? Tá Tá. bom. Para mim. Beleza. Professora, a Natália, talvez seja a sua conexão. Veja se, né? Espero que ela melhore aí. Mas, gente, se tiver algum probleminha tanto no meu áudio ou na imagem, também vocês me avisem. Tá bom? Mas como eu estava dizendo aqui, ó, observem que essa C, né, que eu vou pedir para vocês responderem agora, ela tem uma ligeira diferença, né? Da B, ó. Na B a gente estava falando aí de escuta. Ela fala de maneira a ser compreendida e escuta para compreender o outro. A C, ela está falando que ela fala de maneira a ser compreendida e é capaz de ouvir o outro. Ok? O que vocês me dizem aí? Será que vocês concordam ou discordam? Ela fala de maneira a ser compreendida e é capaz de ouvir. Ou A capaz. professora Márcia trouxe a Augusta também. A questão aqui é essa diferenciação entre escutar e ouvir, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Anderson também está concordando. Perfeito. Beleza, Diana também. Eu vou para a próxima então. Então, nessa daqui a gente ficou também na A. Vamos para quatro. Então, ainda nessa perspectiva, né, de uma pessoa que teoricamente sabe dialogar, a gente tem a afirmação D. Ela não é compreendida quando fala e não escuta o outro. Vocês acham que uma pessoa que faz isso é, sabe dialogar? Vocês concordam ou discordam? Hum? Essa, o professor Augusto não quer ir, Márcia também. Essa é mais, né, meio clara, né? Meio assim, pô, pessoa que não fala, que não é compreendida quando fala e que não escuta o outro, né? Perfeito, todo mundo ali na área. Eu tô anotando aqui, depois eu vou comentar algumas coisinhas. Vamos agora para outras afirmações, tá? Agora, na verdade, não é afirmação, agora é uma outra questão. Então, agora é diferente, a gente vai realmente vocês vão julgar ali qual alternativa vocês acham que faz mais sentido. Então, a 2 é o seguinte, ó. Marque, né, na sua concepção, todos os elementos que descrevem uma pessoa que escuta. Então, dentre as alternativas ali A, B, C e D, né, vocês vão dizer para mim qual delas vocês acham que tem todos esses elementos de uma pessoa que escuta. Vou ler aqui um por um com vocês, tá? Então, vamos lá, né? A. Ela ouve o outro atentamente, enquanto pensa no que irá responder para resolver o problema do outro, tá? A B. Ela ouve o outro atentamente e se interessa verdadeiramente pelo que é dito. C de cavalo. Ela escuta o outro, mas, em seus pensamentos, o julga e pensa em como ele agiria se estivesse na mesma situação. E D de dado. Ela ouve o outro atentamente, se interessa verdadeiramente pelo que é dito e dedica atenção plena ao assunto compartilhado. Então, quais dessas alternativas vocês acham que apresentam todos os elementos que descrevem uma pessoa que escuta? Ah, é para tentar escolher uma, professora. Escolhe uma das. Não, Há tá só tranquilo. uma? Só uma. A Porque que você. responder as questões, alguns assuntos. Ah, tá. É, A letra B. Ela ouve o outro atentamente, se interessa verdadeiramente pelo que é dito e dedica atenção plena ao assunto compartilhado. Ficaria com a D, só a D, porque eu entendi que era para marcar mais de não, um.
Olha, tá vendo Não, talvez como tenha é que é? expressado mal. Mas é isso, é tentar escolher. Marque todos me- os elementos que descreve, é na pergunta aqui, né? Isso, mas é Marque isso. todos os elementos. Foi Isso. a questão da interpretação aqui, né? Na hora do comando. Exatamente, Ok, exatamente. então a Não mais tá. adequada é a D. Isso, ok. Tô vendo que os colegas ali também estão compartilhando essa resposta. Perfeito. E aí vamos para uma última colocação aqui, ó. Qual opção representa de forma correta o que é ou como deve ser um diálogo? Então, na visão de vocês, né, qual das opções abaixo representa de forma correta o que é ou como deveria ser um diálogo? Então vamos lá, ó. Primeira, Maria fala enquanto João ouve sem interrompê-la. B de bola. Maria fala, João escuta atentamente e interrompe somente para fazer perguntas de checagem de compreensão sobre o que foi dito. C. Maria fala, João escuta atentamente e interrompe somente para fazer perguntas que confirmem sua compreensão sobre o que foi dito. E D de dado. Maria fala, João dá opinião sobre o assunto e aconselha Maria em como ela pode agir. O que vocês acham dessa questão aqui? Qual da alternativa melhor descreve na sua concepção o que seria ou deveria ser um diálogo? E a Maria fala, João escuta atentamente, interrompe somente para fazer perguntas de secagem de compreensão. Eu ficaria com a B. A B, professor Augusto? Você tá? Sim, ficaria com Ah, a B. beleza. E os colegas, que... Agora, eu me perdi nas letrinhas ali, não sei se a... Acho que a Márcia, Cristiane, não sei se a resposta delas era da anterior ou era dessa. Acho que era anterior, É, né? que era Não, todo é mundo a B. dessa. Dessa? Então tá. Qual Oi, opção correta? Fabiano. Não, a minha é dessa, agora a letra D. Tá, beleza. E a Márcia estava falando, desculpa, Márcia, não, é dessa também, né? Não, é dessa também, dessa também. Tá, não, foi mal. Porque apareceu pequenininho aqui o chat para mim, daí eu me perdi um pouquinho. Então, D, e o professor Augusto também comentou a B. Beleza. Essas são as questões, né? Não... E aí, por que que eu fiz essas questões aqui, né? A gente já vou comentar as respostas de vocês. Mas vamos lá, né? Quando a gente Fabiano? pode falar, quem me chamou? Oi, eu, Cristiane? Cristiane. Fica à Em vontade. relação ao ensino, tem hora, tem momento que, assim, é como se você estivesse se distanciando. Aí, pelo menos assim, para mim, né? Tem hora que você está falando bem, eu estou escutando, Tá, mas tem momento que como se você estivesse se distanciando do microfone. beleza. Eu tô aqui com o microfone do fone de ouvido, eu vou tentar manter ele bem próximo aqui da minha boca. Espero que não aconteça mais. Se continuar acontecendo, você me dá um toque, tá, Cristiane? Para ver se é aqui mesmo o meu microfone. Eu vou só fazer uma coisa, eu vou diminuir o ventilador, porque às vezes pode ser uma interferência do ventilador também. Só um minutinho. Vamos ver se agora fica melhor. É, bom, o que que eu ia dizer? Eu trouxe as primeiras questões aqui, só para a gente começar a refletir um pouquinho sobre alguns dos pontos que são trabalhados nessa eletiva, que é a eletiva Diálogo, Debate e Negociação. Então vejo, né? Tem algumas aqui que foram mais meio bem intuitivas assim, né? Tipo, é claro que uma pessoa que não fala para ser compreendida e não escuta, ela não está promovendo o diálogo ou não está, de fato, tentando se fazer entendida ou disposta a construir um diálogo, né? Como estava em uma das questões anteriores. Mas vocês podem ver, tem essas últimas questões aqui
tem umas, né, que trazem um pouco essa minúcia, né, do que a gente entende por ser um escutar e ouvir, sobre o que a gente está pensando, né, no que seria uma espécie de um diálogo ideal. E aí a gente pode discutir também o que é diálogo, o que é debate, né, que inclusive é o nome da eletiva, né, diálogo, debate e negociação. Tem diferenças ali nessas termologias, né, e nessas dinâmicas desse tipo de comunicação. E aí, quando a gente olha, né, as primeiras questões, vocês, né, foram de uma forma muito tranquila ali, né? Nas primeiras, estavam trazendo assim, como age uma pessoa que sabe dialogar? Então, deixa eu chegar na primeira. Então, ela fala de maneira a ser compreendida. Isso é um pressuposto, né? Se a gente está pensando num diálogo, seja entre quem for, de alguma forma a gente tenta se fazer ser compreendido, né? A professora Augusta até comentou, às vezes a gente não domina muito o assunto, às vezes a gente não, né? Nessa tentativa, às vezes a gente não consegue chegar lá, mas a intenção é essa, né? Que a gente, de alguma forma, seja compreendido. Então, essas alternativas ali, né? Relacionadas ao concordo, seja eu concordo totalmente, eu concordo parcialmente, é o que faz mais sentido dentro do que a gente entende, né? Por um processo de diálogo. A mesma coisa aqui é uma pessoa, né, a pessoa que fala de maneira a ser compreendida e escuta para compreender o outro. E aí eu vou destacar ali a palavra escuta, tá? Também, então, a pessoa precisa falar para ser compreendida e precisa escutar o coleguinha. Então, de novo, né, a A e a B ali estão próximos, né, tá dentro desse espectro, né, do concordar. A gente entende que a pessoa precisa fazer isso. A C tem uma questão, né? Que é essa diferença do escutar e o ouvir. Aí eu queria perguntar para vocês aqui, professores e professoras, o que vocês entendem de diferença desse termo escutar e ouvir? Vocês acham que é a mesma coisa, né? São sinônimos ou a gente pode dizer que carregam ali significados ligeiramente distintos? O que vocês podem me dizer um pouco sobre escutar e ouvir? Pode falar, professora. Eu. Quando a gente olha para nomenclatura da palavra, escutar ou ouvir, o sinônimo também, a sinonímia dela, a gente pensa assim, poxa, escutar e ouvir. É a mesma coisa. Não, eu posso ouvir algo e eu posso não escutá-lo, né? O escutar é dar crédito, é prestar atenção, é participar. E o escutar, não, escutar a gente pode só escutar numa conversa. Às vezes você, sem querer, você pode fazer isso. Alguém está falando uma coisa que você não está apoiando, que você não se interessa, e você vai ouvir, mas você não vai escutar, você não dá. Isso é o meu ponto de vista, fazendo aqui um paralelo entre as duas palavras, né? Escutar e ouvir dentro do diálogo. Perfeito. Isso, às vezes escuto, não estou ouvindo, a professora Márcia trouxe ali. Tem uma. Isso aqui é quase uma pegadinha mesmo para fomentar um pouco a discussão, tá? É, às vezes a pessoa fala, eu estou viajando. Acontece bastante, né? É, mas assim, veja bem, acho que a professora Augusta ela trouxe um ponto muito importante, né? Tem uma diferença, sim, entre esses termos. Inclusive, quando a gente pensa em etimologia da palavra, né? A origem da palavra e tal. O ouvir está mais relacionado à questão física mesmo, sabe? É, inclusive, a origem, né, do latim vem mesmo no sentido de um som que parte de uma fonte, né? Então é uma questão bem física, né? O som é uma onda mecânica, né? Então ele tem uma origem ali em alguma fonte, né? E ele se espalha, né? Como ondas mesmo assim, né? Ouvir vem um pouco desse sentido. Então, quando a gente fala, né? Estou ouvindo algo, a gente ouve algo, né?
quase sempre, né? A gente tá, o silêncio absoluto é uma coisa quase praticamente inexistente ou inexistente, né? Então, se nós temos, né, a audição, né, e plena, a gente está sempre ouvindo, seja, né, um resmungo, uma gritaria, alguém que está tentando falar com a gente, o carro na rua, barulho dos animais, a árvore, a chuva, sei lá. Agora, o escutar, ele tem um ponto diferente, né? Quando a gente pensa na origem da palavra escutar, né, que também vem do latim, como muitas das palavras que a gente usa, né, no português, e nas línguas Maioria. latinas, tem a ver com escutar mesmo, o ouvir com atenção, né? Tem essa questão da atenção, de você se prestar, né, a se concentrar naquilo, se dedicar no que está lhe sendo, o que alguém, que aquela pessoa está lhe dizendo, né? Então, escutar, ele exige uma certa dedicação, sabe? Então, assim, eu estou escutando a professora Augusta, né? No sentido de que eu vou, não, ela está falando e eu, sei lá, vou aqui começar a fazer outra coisa, né? Então, só fica o barulhinho da professora. Não, eu quero entender o que ela está falando, prestar atenção mesmo, né? É, é nesse sentido. Eu já complemento aqui, mas a professora Cristina levantou a mão, né? Professora, fique à vontade para falar. Oi, Fabiano. Só completando, né, complementando aí a sua fala e da professora Augusta, em relação a, né, quando a questão que ela fala da maneira a ser compreendida, e é capaz de ouvir o outro, né? De fato, tem situações que tem pessoas que ela tende a falar de maneira, né, que ela consiga, né, ser compreendida, e ela tem essa capacidade também de ouvir, né? Mas tem situações também que muitas vezes a pessoa fala, né, de maneira a ser compreendida, mas ela falha, né, na parte do ouvir, é como você falou, em relação ao ouvir, hoje, no período que nós vivemos, né, devido à vida corriqueira, né, de estar ali naquele corre-corre, enfim, tantos afazeres, muitas das vezes, assim, parar para ouvir o outro, de fato, como é para ser feito, cada vez mais está se tornando difícil, né, a gente ser esse ouvinte, né, então, com relação a esse ouvir, é o que está fazendo o mundo adoecer, né? Porque as pessoas, elas querem ser ouvidas. Muitas das vezes, a grande parte das pessoas não querem ouvir, né? Ela quer só falar. Ou seja, ela quer Uhum. que o outro seja ouvinte, né, dela. Então, é o falar, ela quer desabafar, ela quer... Então, assim, o que faz com que ela realmente, de fato, ela sinta que está sendo ouvida, como você falou, não é só a parte do emprestar o ouvido, né? Mas é um conjunto. Em questão de você internalizar, né? Prestar atenção no que a pessoa está falando, as suas expressões, né? Tanto facial também conta muito, Sim. porque a pessoa está ali, ela está atenta no que está a você, né? Na sua postura. Porque muitas das vezes, o que acontece? A pessoa está falando, aí a pessoa está aqui no telefone, está mandando mensagem, está falando com a outra pessoa, né? Então, assim, acaba que essa pessoa, ela não, ela passa não, ela não passa aquela credibilidade para outra, né? De não, Uhum. vou falar com a pessoa e acaba que não dá atenção, mexer num celular, responder uma situação, então, assim, a atenção total não teve, né? E Perfeito. quando aquela pessoa, de fato, ela se dedica a ouvir, né, a ter essa dedicação, né, aquela pessoa, ela volta, né, ela volta, ela fala, ela desabafa, porque ela sentiu ali segurança num conjunto, num todo, né? Uhum. E, assim, tem pessoas, de fato, está ficando raro, mas pessoas ela tem essas duas, né? Vamos dizer assim, essas duas características, né? Essas duas qualidades, né?
saber falar, né, de expressar, de fato, tá, né, se fazer compreender, e também ela ouvir, né, mas hoje em dia, ou uma coisa ou outra. Perfeito. Não, professora, obrigado. Que é isso, né? Realmente é um exercício que, inclusive, exige, como você bem falou, assim, esse respeito para com o outro, mas também exige paciência. Né? De você ficar ali calmo, né? Deixar a pessoa desenvolver e falar, se segurar um pouquinho, né? Porque às vezes também a gente quer ficar toda hora interrompendo e tal. Inclusive, a próxima questão traz um pouco disso, né? A próxima não, a outra, né? A 2. Mas perfeito, professor. Não tem muito o que acrescentar o que você já trouxe. E aí, gente, por isso que nessa questão aqui, então, né? Que é mesmo uma espécie de pegadinha, né? A sugestão, o ideal aqui era não ir para um concordo, e sim mais para um discordo ali. Porque, assim, o que a gente deseja, pensando nessa concepção, né, nessa diferença da palavra ouvir e escutar que a gente está conversando, é que num diálogo, e aí a gente eu vou apresentar daqui a pouco que a gente vai estar chamando de diálogo, né, nesse letiva, a gente quer alguém que escute, não somente que ouça, né? Então a gente está valorizando mais o escutar e não o ouvir. E aí é mesmo uma coisa meio, né? Tipo, Fabiano, mas é né, um detalhe, sim. Mas a ideia aqui é que essas questões sejam disparadores para a discussão, como a gente está fazendo aqui. E a ideia é que seja isso feito em sala de aula também. Então, no, entre aspas, gabarito desse tipo de atividade, depois que os estudantes, as respostas corretas seriam as que estão relacionadas ao discordo, não ao concordo, por causa dessa diferença entre o termo escutar e ouvir, tá? É, aí eu vou seguindo aqui pra gente ir fechando. Aí na D, todo mundo, né, foi ali pro Discord totalmente, né, que é, pô, uma pessoa que não é compreendida quando fala e não escuta o outro, claro, né, essa pessoa não tá promovendo o diálogo, né, então a gente acha que isso daqui não precisa a gente se alongar muito, é muito é, evidente para nós, né. Agora, aqui na 2 que era realmente, né, professor, o comando ali não tá legal, a gente precisa corrigir esse comando, né. Mas assim, a ideia é olhar então para a alternativa que melhor descreve uma pessoa que escuta. E aí vocês foram trazendo, né? Acho que a D mesmo que foi a mais colocada, né? Que de fato, que tá descrito ali, ó, é uma pessoa que ouve o outro atentamente. Então, né? Ela tá se colocando naquilo que a gente está chamando de escuta, que é o ouvir com atenção. Se interessa verdadeiramente pelo que é dito, esse combo, e dedica atenção plena ao assunto compartilhado. Então, é a pessoa que está ali nesse processo mesmo, uma dedicação a essa conversa, esse diálogo, ao que está sendo relatado. Então, isso sim, né, que a gente vai entender por esse escutar, que já já eu vou definir um pouquinho com vocês aqui. A 3, Nessa questão, pode falar, Augusta. posso falar? Claro. Nessa questão que incrível, como eu nem tinha assim, mas vendo o discorrer aí da diferença do ouvir e do escutar, eu gostaria de compartilhar algo conosco, com o pessoal que está fazendo o curso, e eu até acredito que tem alguns colegas que estavam fazendo o curso, nós tivemos 2 dias de curso, e foi bem interessante. É por isso que a gente não está totalmente alheio ao que está sendo colocado. Mas teve um momento que nós estávamos em uma das salas e aquela pessoa realmente estava apresentando algumas informações, mas ela não sabe escutar. Uhum. Inclusive, quando eu fui me respaldar sobre uma determinada situação que era necessário, ela ficou assim, sabe? Não só ela, os 2 que estavam palestrando foi assim, e todo mundo percebeu. Alguns colegas que ficaram ainda, que deram atenção, mas os palestrantes mesmo, e aquilo ali para mim foi assim, eu olhei para as colegas, a colega olhou para mim e disse assim,
Isso não deveria estar acontecendo. Mas realmente é muito ruim quando você está falando. É por isso que eu costumo, assim, dar atenção. Porque é ruim, mesmo que você tenta tirar alguma coisa, porque tem hora que você não está realmente, mas a pessoa ali está falando, falando, e principalmente quando é em curso. Sim. Para mim, quando é em curso, cada um parecer, cada uma ênfase que pode dizer a mesma coisa, mas disse de outra maneira, eu consigo captar algo, eu consigo internalizar algo, eu consigo aumentar aquilo que eu já estou compreendendo. E tem gente não, tem gente que acha que só vai jogando, jogando. E eu acredito também que pode até ter docente desse jeito também, que acha que só pode jogar. Professora. Desculpe. Não, desculpa não, acho que isso é importante, né? Esses compartilhamentos. É, e é engraçado, você falando assim, me veio algumas coisas, né, em mente, que eu não sei com vocês, né, demais professoras e professores estão aqui. Uma das coisas, né, o fato de ser professor, eu acho que eu carrego isso até para as relações às vezes, pessoais, assim. Me incomoda muito quando eu estou falando algo, né, estou conversando com alguém e a pessoa não está olhando para você, né, no sentido de é até chato às vezes, né? Porque às vezes eu tinha muito isso da sala de aula, né? As crianças, né, estavam ali conversando, a molecada dispersa, né? Isso me incomodava muito, eu percebo que me incomoda, inclusive nas relações pessoais, assim, né? Às vezes está conversando e a pessoa tá olhando, sei lá, para outro canto. Às vezes ela tá até prestando atenção, mas como alguém tinha falado antes, não lembro agora quem foi, que a questão Cristiane, corporal parece. a questão corporal também faz parte do escutar, né? Então, você tá ali, né, no olho a olho, tá atento mesmo. Porque é isso, né, professor Augusto? É uma questão de respeito também, né? Por mais que você discorde, nem que seja depois para a pessoa terminar de falar, você terminou de falar, professor Augusto, não concordo por causa disso, disso, disso. Faz parte um diálogo, né? Uma conversa se constrói Sim, também a sim. partir das discordâncias, das diferenças. É, mas o ouvir, o escutar, né, é algo muito importante, porque daí a gente se sente parte, né? E aí, como você falou, pô, num curso, uma coisa, eu preciso fazer parte, né? Assim como uma aula, né, que a gente vem conversando aqui desde do início desse ciclo formativo. A gente entende, e aí quando eu estou falando a gente, né, eu estou falando por mim e pela Politize, que o processo de ensino-aprendizagem é algo compartilhado mesmo, né? Então, é uma troca. E numa troca, uma relação só existe quando você tem dois ou mais, né? Se só tá ali uma pessoa falando e os outros estão todos dispersos, você não vai estabelecer essa troca, né? Então, isso é muito importante, né? Promover o diálogo, né? E aí, professora, você colocou aqui um questionamento aí que daqui a pouco eu vou voltar a ele, tá? Eu achei bem legal, tá no slide, inclusive, com uma questão que você trouxe, mas eu já volto a ele. Antes de chegar lá, então, nesse último ponto aí da sua fala que eu vou retomar, professor, tem mais uma questão, né, que a gente trouxe aqui, que é a 3, né, falando assim, ó, qual opção representa de forma correta o que é ou que deveria ser um diálogo, tá? É, E aí vocês foram colocando, né, a D, eu acho que a C, essa ficou um pouco mais dividida, né? E aí veja bem, ó, tem alguns também pormenores aqui nessa questão. Quando a gente olha, vou passar todas de novo aqui para a gente ir olhando, né? Ó, Maria fala enquanto João ouve sem interrompê-lo, né? Ó, Maria fala enquanto João ouve sem interrompê-lo. Tá, a gente pode entender que o João, de alguma forma, então, tá ali, ouvindo, né? Como está escrito aí na alternativa, mas o sem interromper, ao mesmo tempo que pode parecer um respeito, né? Às vezes também é o desinteresse, né? Tô ali naquele silêncio total, né? Às vezes nem tô prestando atenção, acho que a Márcia tinha comentado, né? Às vezes eu tô viajando, né? Quando alguém tá falando. Às vezes também, né? Acontece. Então pode ser que essa A não seja a melhor resposta. Mas vamos passar para outra aqui. A B diz o seguinte, ó. Maria fala, João escuta atentamente, ok, e interrompe somente para fazer perguntas de checagem de compreensão sobre o que foi dito. Checagem de compreensão sobre o que foi dito, esse termo até fica um pouco complexo, né, no sentido, mas assim, dá a entender que o João então vai checar
as informações da Maria, né? No sentido, eu estou ali tentando validar o que a Maria está falando, né? A Augusta está me falando e eu vou ficar interrompendo ela no sentido de verificação, né? Será que ela está trazendo isso da onde, né? Tipo, qual a fonte? De onde você está tirando isso? Isso é até aceitável em alguns contextos, né? Mas às vezes você quebra muito também o raciocínio da pessoa, né? Você fica toda hora ali querendo fazer esse tipo de checagem, né? Então, é algo que às vezes não é tão saudável assim num diálogo, né? Mas vamos lá, ainda vou passar para C. A C diz o seguinte, ó, Maria fala, João escuta atentamente e interrompe somente para fazer perguntas que confirmem sua compreensão sobre o que foi dito. Então, tem uma diferença entre a C e a B, né? Aqui não é o João interrompendo para fazer checagem acerca da fala da colega, mas sim uma confirmação da sua compreensão, né? Então, dá um exemplo concreto, né? A professora Maria Augusta estava falando, e aí, né, no sentido, ela estava relatando, né, uma formação de que ela não se sentiu escutada. Eu falava, nossa, né, Augusto, então foi numa formação isso, né? Assim, no sentido, sabe, de ser confirmada. Ela falar, sim, foi na formação Sim, tal, né, por sim. exemplo. Então eu tô ali confirmando, aí eu entendi direito, né? Eu falava, nossa, realmente foi numa formação, professor? Eu falava, foi. Sabe, então, eu não estou necessariamente questionando a veracidade do que a Augusta está narrando. Eu estou confirmando se eu entendi bem e dando espaço para ela continuar ou até mesmo complementar a informação, né? Falar, foi numa formação tal e aí aconteceu isso, isso, assado. Então, né, tem uma diferença. Então, assim, na minha leitura, acho que a C, ela, né, faz um pouco mais de sentir, assim, não faz mais sentido, mas ela tá um pouco mais adequada, né? Um diálogo um pouco mais fluido, assim. E aí, por último, a D, coloca, né? Maria fala, João dá opinião sobre o assunto e aconselha Maria em como ela pode agir. Veja, aí o João, Hum, talvez o João, é, vou dar um exemplo, né, de novo. Talvez a Augusta, na hora que ela estava trazendo o exemplo aqui do que aconteceu numa formação, ela não quer necessariamente ouvir o que o Fabiano acha que ela deveria ter feito, né? Eu chegar assim, então falar para o professor Augusto, você devia ter levantado a mão e falado, não, vocês não estão me ouvindo, não sei o quê. Não, a Augusta estava aqui contando, né, Augusta? Um exemplo, colocando um sim, momento que ela sim. sentiu. Às vezes ela não quer necessariamente um conselho do Fabiano, né? Ou que eu fale como ela deveria ter agido. Às vezes ela só quer compartilhar algo, né? Compartilhar uma experiência, ou mesmo um sentimento, algo assim. É, Nesse sentido, para essa questão aqui, né? Eu diria que a C ela está mais adequada, tá? Não que as outras estejam erradas, mas é nesses detalhes que eu venho comentando aqui com vocês, tá? E por que eu digo isso? Porque nessa compreensão, nessa distinção entre escutar e ouvir, a gente tem uma concepção do que nós estamos chamando de escuta, tá? Que vai ser abordada nessa letiva. E isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, essa dinâmica, de uma forma adaptada, né, para esse contexto virtual e também no tempo que a gente tem aqui, é algo parecido com a primeira aula dessa letiva, inclusive, tá? E aí qual é a questão, né? A gente entende que o escutar, ele está relacionado ao que a gente chama de escuta ativa. Deixa eu colocar um laserzinho aqui, ó. Aqui. Então, existe uma diferença entre simplesmente escutar ou ouvir e praticar efetivamente a escuta ativa. Então, quando a gente vai falar aqui, tanto do diálogo, do debate, mesmo na negociação, são esses tópicos dessa letiva, a gente vai valorizar o que nós chamamos de escuta ativa, sabe? Que é o escutar, como a gente vem discutindo, com atenção, com respeito, mas também de uma forma que você encontre esse ponto de equilíbrio, que não é simples, né? Que é não ser tão, assim, passivo no sentido, né, de não estabelecer uma conversa, né? De ficar só ouvindo ali e eventualmente às vezes até se perder no que a pessoa está falando, mas também não ser aquela pessoa que fica interrompendo toda hora e não deixa a pessoa falar, né? A escutativa ela vem
nesse lugar de que eu estou ouvindo a professora com atenção, e posso fazer algumas interferências não para interrompê-la, mas para até apoiar ela na narrativa, né? Então, nossa, professora, foi assim, assado? Foi, sabe? Aquela coisa tranquila, sem interromper. Isso que a gente chama de escuta ativa e isso que a gente vai valorizar muito na eletiva, tá? E aqui tem um textinho falando, eu não vou ler ele todo com vocês, mas assim, o que eu destaco aqui, ó, em negrito, é o seguinte, ó. A escuta ativa ocorre em um diálogo onde há o sentimento de compaixão. E a ideia da compaixão aqui, né, de compartilhar, né, de estar junto com alguém, né, naquele momento ali, que a gente já vem falando. Então, esse é um ponto essencial para nós, é, dentro dessa proposta da eletiva, tá? E aí, vocês vão ver depois, se eventualmente alguém que for usar o material, inclusive for ler o material, né, tentar observar, a gente parte desse pressuposto nas dinâmicas, né, das atividades. Desde um diálogo até mesmo um debate. Tem a diferença também, né, diálogo e debate. A gente não vai abordar aqui, mas num debate você está, de certa forma, numa certa disputa, né? Eu sempre usava com meus alunos, né? O debate eleitoral é um grande exemplo. Ele é um exemplo no sentido não do que acontece sempre na TV, ele é um exemplo de debate, mas assim, a concepção de um debate é: eu tenho aqui ideias diferentes da professora Augusta, diferentes da professora Márcia, e eu vou defender as minhas ideias, né? E para um público, por exemplo. Então, assim, a gente parte do princípio que somos, né, que temos discordâncias e eu vou estar defendendo. Então, eu vou estar ali ouvindo sim o que os colegas estão falando, mas na posição de alguma forma, mostrar que o meu posicionamento é o mais adequado, certo? Num debate eleitoral, no sentido de eu ganhar, né, votos, pensando assim, né? O diálogo, não. O diálogo não necessariamente você está partindo do pressuposto que você precisa convencer alguém. O diálogo é uma coisa mais horizontal, né? Então ele tem essa diferença, né? Não exige muitas vezes essa disputa. A negociação, ela já vai para outro caminho. A negociação, ela parte de um pressuposto que a gente precisa encontrar um ponto comum, né? Então tá eu aqui e o professor Anderson, por exemplo, e aí nós temos posições diferentes sobre um determinado assunto, mas a gente sabe que nós precisamos chegar a um consenso no final, né? Então nossa conversa vai no sentido de vamos chegar a um meio termo. A uma coisa que depois a gente fala, ok, não é nem o que eu queria, não é nem o que o Anderson queria, mas é alguma coisa que de alguma forma satisfaz nós dois. Então tem essas diferenças também, mas todas elas partem do pressuposto que a gente vai escutar o outro. Porque mesmo um debate, se não há escuta entre as pessoas envolvidas, vira uma conversa de doido, né? E às vezes a gente vê mesmo esses debates na televisão, às vezes, né? O fulano pergunta A, o ciclano responde C, né? Porque não tá nem aí com o que o outro tá falando. E aí fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Uma coisa meio doida mesmo assim, que inclusive é muito ruim para a proposta, né? De um debate. Enfim, até fugi um pouquinho do que estava aqui, mas só para a gente é, fechar um pouco, né, o que, que vem sendo colocado e alguns temas que vão ser discutidos nesse material aqui. E aí, para fechar essa parte, encaminhar, inclusive, né, para o momento final do nosso encontro, e aí eu volto que a professora Augusta tinha falado, né, que eu falei, vou deixar para mais tarde. Que é o seguinte, hoje, professora, não sei exatamente como as palavras que você trouxe, mas você falou, né, de alguma forma, será que a gente também promove, né, essa escuta na sala de aula, né, enquanto docente? Você colocou isso. E é a pergunta que eu deixo um pouco para vocês aqui, tá? Não precisa responder agora, e não é uma pergunta para a gente responder, mas é a gente pensar mesmo enquanto professor e professora, né? Será que na minha sala de aula eu consigo praticar a escuta ativa, né? Na de cima eu coloco, inclusive, nos espaços que eu participo, né? Seja na sala de aula, seja em casa, seja onde for, né? Mas principalmente na sala de aula. Será que eu promovo essa escutativa? E aí, quando eu falo promover, é no sentido de, enquanto professor, incentivar e promover que os meus estudantes, entre si, se escutem, e eu, enquanto professor, escute também esses estudantes. Que às vezes é o mais Exatamente. difícil, né? Às vezes a gente tá ali, a gente esquece que a gente tem que escutar.
aqueles jovens que estão com a gente construindo a sala de aula e construindo o nosso conteúdo, né? Eles têm um papel ativo também. Então fica aí esse questionamento, tá? Para a gente refletir um pouquinho e pensar mesmo, né? Como a gente faz isso ou não faz isso em sala de aula. E de novo, né? Eu quase sempre falo isso. É sentido da gente refletir, porque cada professor, cada professora sabe da sua realidade, né? Das salas que você tem, né? Da escola onde você atua, das figurinhas, né? Dos alunos que você tem em sala de aula. Então, não é no sentido aqui de ficar julgando ninguém, é só mesmo a reflexão. Professora Raimunda, pode falar. Boa noite, povo. Boa noite. Eu, Boa noite. eu vejo assim que a escuta na sala de aula, ela é uma ferramenta de engajamento. Não tem como você engajar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, fazer uma construção coletiva na sala de aula se não houver escuta, Perfeito. né? O professor ouvir a turma, o anseio da turma, e a turma ouvir o professor e haver essa escuta entre os pares, né, entre os próprios alunos. Então, a proposta de projeto, quando você trabalha com projeto interdisciplinar, essa escuta ela é obrigatória. Ela é a ferramenta que vai alavancar um processo de ensino-aprendizagem integrado. Nossa, Obrigada. não, eu que agradeço, professora. E você trouxe um ponto, assim, perfeito. Você foi certeira, né? A escuta como uma ferramenta de engajamento. É isso, né? Acho que você não tem muito o que dizer. E eu lembro, gente, compartilhar até um caso. Meu primeiro ano de sala de aula, de docente mesmo, eu ainda nem tinha finalizado a faculdade, né? Graduação, licenciatura. Eu estava no último ano, né? Mas já estava dando aula no colégio particular. E aquela coisa, né? Muito inseguro, né? Porque eu era o professor mais novo da escola. Então, assim, todas aquelas inseguranças quando você começa a dar aula. E aí, uma vez, no final de uma aula, assim, que eu inclusive achei que a aula tinha sido muito ruim. Sabe quando você não sai satisfeito com a sua aula, né? Fala, nossa, não foi legal. Aí ela virou, assim, a gente estava saindo, era a última aula do dia. Ela falou, professor, eu gosto das suas aulas. Eu falei, por quê? Assim, né? Perguntei. Ela falou, porque você escuta a gente, você deixa a gente falar. E foi isso, saiu andando, assim, sabe? E aí aquilo, fiquei, nossa, que bom, né? Assim, eu acho que eu tinha, né, tinha muito que melhorar, e de fato tinha muito que melhorar, e ainda tenho muito que melhorar enquanto professor. Mas eu lembro que aquilo me pegou muito, assim, falei, pô, que legal, então eu não estou fazendo de tudo ruim, né? Pelo menos eu de alguma forma estou dando um espaço para esses estudantes, né? Eles estão sentindo um ambiente que seja acolhedor, né? Que engaje, né? Eu acho que é isso. Eu não esqueço dessa fala dessa aluna, Mariana, o nome dela, inclusive. Porque me pegou mesmo, assim, me marcou. Enfim, só queria compartilhar um pouco isso com vocês. Pode falar, É o professora. feedback falado, né? É isso. Tinha que falar. Ai, mas bom, gente, então assim, fiz essa dinâmica com vocês. Ela é um pouco uma adaptação daquilo que, inclusive, é colocado na primeira aula da seletiva, né? De novo, adaptei aqui. Eu vou mostrar, inclusive, o caderno agora, os minutinhos que faltam, mas é só para vocês pegarem um pouquinho, né? O quanto que uma eletiva, que inclusive se coloca como nome, né? Diálogo, debate, negociação, até mesmo nessa autodiscussão, né? Tipo, a discussão sobre ela mesmo, né? Uma metacognição quase. Enfim, tem que se colocar mesmo na proposta de ouvir e tal. Então, a primeira aula e várias aulas da seletiva, ela vai nesse sentido de promover uma conversa com os estudantes, né? A partir de algumas percepções. Aqui, no caso, o disparador foi aquele questionário, né? Que a gente respondeu aqui. O questionário, ele é um pouco maior, né? Eu selecionei algumas aqui, mas a ideia na aula é responder o questionário, depois colocar os estudantes em grupo para eles discutirem em si, trazerem também depois para a turma grande. Mas a ideia é um pouco essa. E aí eu queria mostrar para vocês agora, para a gente ir finalizando esse encontro de hoje,
um pouco dessa estrutura mesmo das aulas, né? Partindo desse exemplo que a gente construiu. Então, essa seletiva, né? Eu já mostrei a carinha dela em outros momentos, né? Mas sim, quando a gente fala da eletiva diálogo, debate e negociação, a gente está pensando numa eletiva que vai trazer à tona, né? Essas práticas saudáveis, né, e harmoniosas da produção do diálogo, do debate, da negociação. E aí ela tem alguns objetos de conhecimento, entre eles a questão da escutativa, que eu comentei com vocês aqui. Vai passar por comunicação não violenta, liberdade de expressão, entre outros temas que são importantes aqui dentro do contexto. E aí, uma coisa que a gente viu no encontro passado, que era essa fase, essa estrutura nessa parte um da aula, né? Quando a gente pensou lá dos objetivos, perguntas essenciais, compreensão duradouras. Então, isso a gente viu na aula passada, no encontro passado. E aí, geralmente, o que a gente faz quando, né, nós vamos ali para a aula? É uma coisa meio, para, como eu posso dizer assim, até meio óbvio, Viu né? como ela é? Estava Mas terminando, deixa eu terminar aqui. peraí, rapidinho. Aqui. É até meio óbvio assim, mas a gente gosta de dizer, né? Todas as nossas aulas, elas partem, então, de um processo, né? De algum passo a passo. Que tem uma abertura barra uma introdução, que vem com um disparador para a discussão, né? Então, por exemplo, esse questionário que a gente fez, um tema, né? Um tema, não, desculpa, uma pergunta mesmo geral que vai fomentar o debate na sala de aula, ou às vezes você usa um vídeo, uma música, alguma coisa que é, vai trazer esse engajamento, né? De algo, com diferentes estratégias. Então, todas as nossas aulas, elas partem dessa abertura barra introdução, né? Com algum disparador. E aí você tem um processo de desenvolvimento, que aqui eu fiz uma forma muito breve para vocês, que é, por exemplo, estávamos ali discutindo um pouco a ideia de escuta, a ideia de ouvir, falando, né, o que nós entendíamos, né, se concordava ou não com as frases que foram colocadas. E aí o professor foi lá e apresentei a definição, né, o que a gente está entendendo aqui por escutativo, né? E aí então a gente parte, inclusive, para um aspecto um pouco até mais teórico, né? E aí, dependendo do tema da aula, você dá uma profundidade maior. E isso não quer dizer que precisa ser algo expositivo, né? Pelo contrário, pode ser, você pode usar diferentes ferramentas e metodologias ativas assim no desenvolvimento de uma aula, né? Você pode usar ali, sei lá, aprendizado por rotação, né? Você pode pensar na aula invertida, entre outras coisas, tá? Mas o desenvolvimento é teoricamente aquele momento onde você dá uma profundidade no aspecto teórico ou nos conceitos envolvidos ali na aula. E o arremate, né? Que é algo que a gente sempre coloca ali nas nossas aulas. Eu vou abrir o caderno aqui com vocês. Deixa eu só mudar o compartilhamento. Que é uma proposta dos estudantes sempre saírem ali da aula fazendo um fechamento mesmo. Assim, o que será que a gente, que a gente viu, o que a gente conseguiu desenvolver aqui naquela aula, né? Ou quais são as questões que ficaram da aula, né? Que vão. E aí você engata uma aula na outra, né? Quais as questões que ficaram dessa aula, e aí você usa essas questões depois para iniciar a próxima, né? Mas é aquele fechamento, né? Para que não fique aquela aula que acaba, mas fica um monte de ponta solta, né? E acaba se perdendo, assim, tá? E me entendam bem, assim, quando eu falo ponta solta, não é no sentido de que toda aula a gente precisa fechar as coisas, né? Tipo, acabou a discussão. Não, não é isso. Mas você dar, nem que seja um gancho para a próxima, né? Você tem que conseguir, pelo menos, colocar a turma, ou pelo menos fazer a proposta de estar todo mundo num lugar comum, né? Entendemos, ó, estamos finalizando aqui hoje e o que a gente conseguiu discutir, né? Vamos lá, vamos escrever um parágrafo no caderno, né? Dando um exemplo mais simples. Vamos elaborar algumas questões que ficaram da aula de hoje. Então, cada um vai elaborar aqui 3 questões que ficaram da aula de hoje. E aí, a gente vai usar essas questões na próxima aula. Você leva a molecada para fazer um apanhado, né? E aí, depois você vai retomando isso. Então, estou falando isso porque é um pouco da estrutura, né, das nossas aulas. Deixa eu descer rapidinho aqui. Oh, meu Deus. Espera aí, não carregou aqui. Deixa eu
Só um minuto. Ele travou aqui. Olha só. Tem agora o computador travar, né? Coisa legal. Vamos ver se agora vai carregar. Acho que agora vai. Perfeito. Ó, vou mostrar aqui a aula 1 para vocês, né? Que é justamente essa que a gente estava usando aqui. Então, essa primeira parte aqui é a fase 1 que a gente fez no encontro passado, que é a apresentação, né? O resultados desejados da aula. Vá com as perguntas essenciais, compreensão duradoura. Então, dessa aula, por exemplo, uma das perguntas essenciais é... Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que está pequeno. Aqui. O que é escutativa, né? Qual a diferença entre o ato de ouvir e a escutativa? Então, foi um pouco que a gente discutiu aqui, né, no nosso momento, né? Como exercer a escutativa, né? E por que a escutativa é importante. Então, a gente comentou brevemente aqui na aula, tem mais tempo, né? A proposta aqui da aula tem mais tempo, tem uma discussão um pouco mais profunda disso. Mas aí, ó, compreensão duradoura, né? Tem a ver com essa definição da escutativa, ó, que a escuta é um ato de atenção plena e interesse genuíno na fala de outra pessoa. Então, nessa aula, né, gostaria que os estudantes saíssem com isso aqui, né, essa concepção, tá? Por exemplo. E aí, todo o nosso caderno, possivelmente, vem nessa estrutura aqui que eu estou mostrando agora, que é esse passo a passo. Então, como eu falei, a gente sempre abre a aula, né, a abertura ou introdução. Aqui elas são separadas porque a gente dividiu, tem como é a primeira aula da eletiva, esse começo aqui para falar um pouco sobre a própria eletiva, a ideia de eletiva, né? Mas aí tem uma introdução que aí vem essa dinâmica que a gente fez aqui, mais ou menos, né? Parecido. Aí, a atividade diagnóstica que a gente colocou, uma dinâmica de introdução à escutativa, elas estão relacionadas a isso que eu chamei de desenvolvimento aqui. Então, nessa aula, esses dois tópicos são momentos interativos que os estudantes vão se organizar ali em um grupo, inclusive, e vão fazer atividades que são presentes nesses anexos aqui, né? Para depois compartilhar com a turma geral, né? E dar uma profundidade a essa noção de escutativa que a gente vem discutindo e que é o tema da aula, né? E aí, por último, tem o arremate, né? Esse fechamento. E aí, ó, nesse exemplo aqui, para essa aula, o que foi solicitado? Ó, peça, então, o caderno, né, direcionado para nós professores, né? Então, ó, peça que reflitam sobre pelo menos dois aprendizados que tiveram com a aula e, em seguida, registrem em seus cadernos, né? E aí, além disso, convide os estudantes a escolherem uma palavra que definem como se sentiram na aula, né? Então, também, essa ideia, né, de estar sempre ali ouvindo como que foi a aula, não só do conteúdo, mas também o que eles acharam, né? Então, fazer isso de uma forma recorrente é algo que a gente fomenta e incentiva também aqui, né, nesses nossos materiais. Aí, ó, esse compartilhamento deve ocorrer de forma bem rápida e fluida, por isso a sugestão é que siga a ordem das fileiras, né? Bom, a ideia aqui é que seja uma coisa rápida mesmo. Verifique também se os objetivos do início da aula foram contemplados, pedindo que façam um movimento de afirmação, né? Se eles concordam ou não. Você vê que o nosso caderno ele é bem detalhadinho, né? A gente tenta fazer isso assim para apoiar os professores, mas é sempre no sentido também de sugestão, tá? É sempre sugestão. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje era essa estrutura, né? Deixa eu voltar agora para a apresentação. Que era justamente de mostrar para vocês, né? Qual é um pouco da proposta da dinâmica das atividades que a gente faz, né? Dentro das eletivas, e dentro dessa eletiva especificamente de diálogo, debate e negociação. Um pouco dessa estrutura, tá? Que se coloca dentro do material e de como ele vai se desenvolvendo, ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, mas era um pouco do que eu queria trazer para o momento de hoje, assim, né? Fazer a atividade e falar um pouquinho da estrutura do caderno. Eu vou deixar essa questão da evidências para avaliação para a gente falar na manhã, tá? Que o nosso tempo já estourou um pouquinho aqui, tá tudo bem, mas isso aqui é uma parte rápida também, daí eu trago amanhã para falar de como que a gente entende também esse processo de avaliação nas eletivas, né? Que é de uma forma processual, mas aí eu comento amanhã de uma forma um pouquinho mais com calma, né? Com mais qualidade.
Pode falar, Raimundo. Eu vejo aí, com base no que você apresentou, que a gente precisa ter um conhecimento na questão de gestão de tempo, né? Se a Exato. gente não tiver, a gente não tiver essa questão da gestão do tempo, acaba se perdendo, né? Porque é muita coisa e às vezes o diálogo, a conversa acaba se alongando e o professor ele precisa estar muito atento nessa questão. Exato. Professora, para mim, esse sempre foi um dos maiores desafios. E ainda é, inclusive hoje, ó, já passamos um tempo. É assim, é, que é isso, né? A gente tem dentro de uma estrutura, né, da escola que a gente tem ali 45, 50 minutos de aula, né? E não dá pra gente extrapolar isso, porque senão a gente está tirando tempo do colega, né, do outro colega professor e tal. É um desafio mesmo. E eu diria que, no geral, né, é muito comum e vai acontecer muitas vezes da gente se atrapalhar com essa questão do tempo, né? Que acontece mesmo, acontece muito de imprevistos em sala de aula, né? E às vezes imprevistos bons. Que às vezes você pensa assim, vou dar X minutos ali para os estudantes compartilharem, né? Falarem, ou tirarem dúvidas. Mas aí vem um monte de dúvida que é, às vezes, contribuições e dúvidas que são muito boas, que você não pode simplesmente ignorar ou cortar, né? Aí você vai ter que adaptar, né? Assim, falar, então, fazer aquela adaptação. É um dos maiores desafios, assim, que eu considero, né? Porque não é fácil fazer isso, não. Às vezes você acaba se perdendo um pouco mesmo, né? Mas é isso, às vezes a prática Aí vai tem que, ajudando a gente. aí tem que adotar as estratégias, né, de acolhimento das propostas, das sugestões. É isso. E ser transparente, né, professora? Ser transparente com os estudantes. Às vezes falar, ó, gente, tinha programado isso aqui, não deu, né? Por causa disso, disso, aquilo, tá tudo bem, né? Aconteceu, não tem mais o que fazer. É, mas também, certo, então, ó, agora, então na próxima aula a gente vai começar assim, né? Que nem eu comentei, por exemplo, né? Não vou falar aqui de avaliação agora, porque não vai dar tempo, né? E tá tudo bem. Amanhã eu vou começar falando disso, é, e não vai ter não tem um prejuízo, né? Mas também deixar ser transparente, né? E às vezes pedir, falar, gente, ó, hoje, então, nessa parte aqui eu vou precisar ser um pouco mais. Eu vou falar um pouquinho mais, vocês vão falar menos agora, só pra gente conseguir dar conta, tudo bem? Depois a gente volta. Eu acho que essa transparência, ela ajuda também, inclusive, a compartilhar a responsabilidade também, né? De uma aula, de uma formação, seja o que for, porque eu não faço a formação sozinho. Assim como vocês não fazem sozinhos as aulas, né? Tá ali. Então, eu acho que é um ponto bem legal. Bom, gente, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Deixa eu ver se tem algo no chat aqui, que eu acabei ficando sem ver o chat. Não, acho que não. Não tem problema, viu, Alcione? Não tem, preciso pedir desculpa pela demora, não. A gente sabe correria. Esse encontro está sendo gravado, então se você perdeu o comecinho, depois você pode assistir. Amanhã eu mando o link da gravação para você e quem mais não conseguiu assistir, tá? Gente, ó, para ir encerrando então nosso momento, só reforçar que amanhã vai ter mais um encontro, onde a gente vai começar falando dessa questão de avaliação e vamos falar sobre metodologias ativas, né, que se complementa com isso que a gente está discutindo hoje, né? E aí a gente vai usar como exemplo a eletiva Inovação e Sustentabilidade, tá? E aí no dia 3, na quarta-feira, que é o nosso último momento, que a gente vai falar um pouco sobre culminância, e aí a gente vai ter como exemplo a eletiva, vamos falar de grana sim, tá? Vai ser nosso último encontro aí desse ciclo formativo. Espero que vocês possam e consigam estar presentes, mas também se não conseguirem, depois a gravação vai estar disponível. Vamos finalizar então, antes da foto, só passando, né? Acho que a gente bateu, né, os nossos dois grandes objetivos aqui, né, primeiros, que era fazer uma atividade, olhar para a estrutura de aula, e o 3 é algo que está sempre presente, como vocês já repararam, que é essa ideia do compartilhar, né, construir uma rede colaborativa. Então, acho que hoje a gente conseguiu atingir esses objetivos.
agradecer muito a participação e as contribuições que vieram aqui no momento de hoje. E aí eu vou pedir, né, para quem puder e quiser abrir a câmera para tirar uma foto. E enquanto isso eu vou mandar para vocês o formulário de presença, tá? Vou mandar aqui no chat e também mando no... Como que é o nome, gente? Fugiu. WhatsApp. Você vê, essas horas a pessoa já fica... e manda também lá no grupo de WhatsApp, tá? Deixa eu já pegar o link aqui. E a gente vai encerrando o nosso momento de hoje. Ui. Perfeito. Deixa eu interromper o compartilhamento. Quem puder e quiser abrir a câmera, pedir para vocês fazerem para a gente tirar aquele print, aquele registro nosso. Deixa eu só aumentar o rostinho de vocês aqui. Vai sair todo mundo. Perfeito. No 3, tá? 1, 2, 3. Deixa eu salvar. Eu vou tirar mais um, tá? Só para garantir. 1, 2, 3. Pronto. Gente, muito obrigado pela participação, pela presença de Boa vocês. noite a todos. Boa noite. Muito obrigado mesmo, viu? E aí, como vocês sabem, estou sempre disponível, seja pelo WhatsApp, né? Ou aqui mesmo, qualquer coisa a gente conversa, tá? O link do formulário de presença tá aqui e eu vou mandar também lá no grupo, tá? Beijos, boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã.